E aí a gente começa. Bom, primeiramente queria agradecer aí aos senhores a disponibilidade, né, de participar desse treinamento. Estamos aqui agentes de Rolândia, agentes de Leme e agentes de Barueri nesse treinamento de hoje. Obrigado pela participação de todos. Nós vamos aqui falar um pouco sobre os conceitos fundamentais dos produtos municipais e qual a ligação do agente de trânsito com o Penatrans, tá? E aí, pessoal, à medida que eu for falando e tiver dúvidas, vocês fiquem à vontade para perguntar, tudo bem? Então, vamos começar. Bom, primeiro vamos falar o que é esse tal do Penatrans, né? Será que é uma coisa assim tão difícil, algo assim inimaginável, algo que a gente sequer possa imaginar do que se trata? Então vamos ver de onde que surgiu o primeiro Penatrans. O Penatrans, ele surgiu de uma identificação da ONU em uma das suas reuniões que havia uma crescente morte relacionada ao trânsito em nível global. Então, a ONU, para tentar mitigar essa crescente morte no trânsito, ela declarou a primeira década de ação pela segurança no trânsito. Isso foi em maio de 2011. Definiu que até o final de 2020 deveríamos estar reduzindo a quantidade de óbitos no mundo, tá certo? E com isso foi fundamental para iniciar os trabalhos do Penatrans. Teve um atraso, tá certo? O Penatrans ele saiu somente em 2018, mas a fundamentação dele é basicamente a carta de recomendação da ONU sobre a primeira década de segurança para o trânsito. Nós vamos ver isso no decorrer do curso, tá certo? Então, a gente também tem uma relação próxima ao Penatrans, porque o dia 11 de maio também foi agora, pela Lei 14.594, foi declarado como Dia Nacional do Agente de Trânsito. Existe, então, hoje o Dia do Agente da Autoridade de Trânsito, que é o dia 23 de setembro, e o dia 11 de maio é o Dia do Agente de Trânsito. Essa data foi escolhida por ter sido lançado a primeira década de ação pela segurança no trânsito. Também coincide com o Maio Amarelo. Então, todas essas ações estão interligadas, tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos falar qual que é a certidão de nascimento do Penatrans. A Lei 13.614, de 2018, criou o Penatrans e incluiu o artigo 326 no CTB. Naquele momento, o Penatrans ele era uma carta de gestão da qualidade envolvido aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, mas não havia a sua relação direta com a execução do Penatrans. Por isso que nós estamos atrasados na execução do Penatrans, porque naquele momento, o que dizia o artigo 326A? A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, que nunca teve uma definição de fato, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento das metas anuais de redução de índice de mortes por grupos de veículos e índice de mortes por grupo de habitantes. Isso também foi revisto, já não é mais assim, ambos apurados por estados e por ano, detalhados seus dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Mas no artigo 326, quando da inclusão no CTB, não falava nada sobre, literalmente, sobre Penatrans. Falava sobre a política de segurança no trânsito, que não, por nomenclatura, não era a mesma coisa. E aí, ninguém, digamos assim, correu atrás para a execução do Penatrans. Isso foi alterado recentemente, tá? Então, foi aqui que foi
a certidão de nascimento do Penatrans. Foi aqui que foi lançada a primeira cartilha do Penatrans e a inclusão do artigo 326 do CTB, Lei 13.614, 2018. Tudo bem? Aí, vamos falar sobre as versões. A primeira versão foi a Resolução 740 de 2018, que saiu logo na sequência da lei. Já saiu essa cartilha, junto com a Lei 13.614, saiu a Resolução 714. Primeira versão do Penatrans. E note que não tinha, na 326, não tinha nenhuma citação da palavra Penatrans. Então, muitos órgãos se esquivaram da execução por causa da... Não é o Penatrans. Era uma justificativa que existia para a não execução desse Penatrans. Resolução 870 de 2021 saiu a segunda versão, que foi a que mais foi difundida, né? Até alguns anos atrás, foi a que foi mais difundida, foi onde que teve a maior aderência dos órgãos, foi na segunda versão, Resolução 870 de 2021. Não é a última versão é a Resolução 1004. Pois bem, vamos falar agora da segunda década. O que aconteceu? Fizeram uma nova revisão da primeira década pela segurança no trânsito, lá na ONU, e identificaram que as mortes no trânsito não estavam diminuindo. Então, ela foi renovada para a segunda década de segurança, de ação pela segurança no trânsito, na ONU, a nível global, e aí as coisas começaram a mudar no sentido da obrigatoriedade. Então, em 2021, dia 28, foi lançada a segunda década pela ONU, o Brasil é signatário dessa década, e nós teríamos até 2030 para reduzir até 50% das mortes, levando em consideração o ano de 2020. 2020, como vocês devem lembrar, 2020 foi um ano de pandemia, onde tivemos naturalmente uma redução dos óbitos no trânsito por causa dos lockdowns que houveram na época. O pessoal não circulou tanto, não tinha tantos sinistros. E aí, por causa disso, nós tivemos uma redução natural dos óbitos no trânsito. E esse ano que é a referência para diminuir até 2030. Ou seja, já era um ano que tinha uma quantidade de óbitos abaixo historicamente, e nós temos que reduzir isso até 50% até o final de 2030. Essa lei, a gente conhece muito bem, porque foi a lei que ampliou as competências do agente de trânsito. A Lei 14.599, de 2023, fez uma alteração no artigo 326. E aí, agora, as coisas começam a ficar diferentes. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Penatrans, deve ser direcionada prioritariamente ao cumprimento da meta anual de redução de índice de mortes por grupo de habitantes, apurado anualmente por Estado e Distrito Federal, detalhando-se os dados levantados ações nas vias federais, estaduais e municipais, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Aqui temos uma diferença de obrigatoriedade, porque se até em 23 o artigo 326 deixava subjetivo a execução do Penatrans, agora acabou a subjetividade. Agora a execução deve ser realizada. Todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, se estamos vinculados a um órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, obrigatoriamente devemos seguir o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Aqui acaba-se a dúvida. Tá certo? E aqui tem uma grande diferença, que nas outras versões do Penatrans, qual que era a redução? A redução era uma redução seca. Até 2030, então, quer dizer, se eu vinha todos os anos com uma alta na quantidade de óbitos, se eu chegasse no ano de 2030 com menos 50, eu atingi a meta. O próximo slide, nós vamos falar da resolução que está atualmente em vigor. É a resolução 1004. Ela saiu no apagar das luzes do ano 2023,
Em dezembro de 2023 foi lançada a última versão do Penatrans, que é a atual, e nessa resolução nós temos uma diferença significativa. Por quê? A execução da redução deve seguir uma meta anual. Então, a cada ano deve se reduzir 5%. Ao longo dos 10 anos, nós teríamos ali a redução de 50%. Então, todo ano tem meta. Diferente do que era no passado a meta era seca, 2030, reduz, tá feito. Não preciso me preocupar com os anos no decorrer do passado, do tempo. Agora, a Resolução 1030 fez essa diferença entre aquilo que eu posso fazer durante o ano e eu não posso. Então, agora, nós precisamos reduzir anualmente. E aí, o Penatrans também tem ligação, ela está intimamente ligado com a Agenda 2030 da ONU. E aí nós temos as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Penatrans está intimamente ligado a 3 ODS. A ODS número 3, Saúde e Bem-Estar, a meta 3.6, que é até 2030, reduzir pela metade as mortes e feridos globalmente por sinistros em estradas. Ou seja, atende a ODS número 3, a meta número 3.6, intimamente ligado à Agenda 2030. Tá? Nós também temos a ODS número 11, que aí nós temos uma relação muito mais íntima com relação à política de mobilidade urbana, a Lei 12.587, aonde nós devemos fazer os planos de mobilidade urbana, e aí as cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e comunidades mais inclusivas e seguras. E aí nós temos que mudar uma antiga metodologia que as cidades no Brasil tiveram por anos como política pública de mobilidade urbana, o foco no carro. É o que a gente chama de carrocentrismo. Então, toda a mobilidade urbana foi desenvolvida para favorecer o deslocamento do indivíduo em seu próprio carro. E hoje, o trabalho deve ser voltado para o detrimento do transporte individual, favorecendo o transporte, mobilidade ativa e o transporte público, para que a gente possa mudar a realidade da mobilidade urbana a nível Brasil. É isso que diz a Lei 12.587, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que está intimamente ligada ao ODS número 11, e a meta 11.2, que até 2030 proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros e sustentáveis e a preço acessível para todos. Isso é a democratização do transporte público. Então, também estamos ligados intimamente a isso, via Penatrans, não temos como nos esquivar dessa responsabilidade, digamos assim. Tá certo? E agora nós vamos falar sobre outras coisas que vêm relacionadas ao Penatrans, que chama Visão Zero e Sistema Seguro. O que é o Visão Zero? Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Mesmo, e o Visão Zero preconiza, a gente vai falar bastante sobre isso, o Visão Zero preconiza o quê? Mesmo que o cidadão exceda a velocidade, mesmo que o cidadão dirija sob efeito ou influência de álcool e substância psicoativa, ou sem cinto de segurança, ele não merece morrer, ele tem o direito à vida. Essa é uma mudança de abordagem que até pouco tempo atrás nós tínhamos característica de achar que o condutor que não cumpriu a legislação, ele merecia morrer. Então, a gente vai ver que esse conceito tem que mudar a partir do Penatrans. Então, o que a gente hoje atende o Penatrans é o Sistema de Seguros de Mobilidade. O que está preconizado no Sistema de Seguros de Mobilidade? Número 1 é o Visão Zero, como eu já citei anteriormente, nenhuma morte no trânsito é aceitável, enquanto nenhum sinistro é desejável, o sistema de segurança, o sistema seguro prioriza que os sinistros não resultem em mortes. Olha como é isso aqui, uma mudança de paradigma. Nós não vamos acabar com os sinistros.
os sinistros, vai acontecer. Não é esse o objetivo que precisamos perseguir. Nós precisamos perseguir que o sinistro não tenha resultado morte ou lesões graves. Esse é o objetivo do sistema de seguro de mobilidade, tá certo? E aí nós vamos falar aqui no item 2 que os seres humanos cometem erros. As pessoas inevitavelmente cometem erros que podem levar a sinistro. No entanto, o sistema de transporte deve ser concebido para prever os erros e evitar as mortes e feridos graves. Então, vamos lá. As políticas públicas de segurança viária precisam prever que, mesmo que o cidadão erre, mesmo que ele cometa o erro de cometer uma infração, a via precisa absorver este erro. A via pública precisa absorver o erro do cidadão para não ter o resultado final, causar a morte do cidadão, mesmo que ele esteja cometendo uma infração. Esse é um paradigma que, ainda no Brasil, é muito forte. Nós temos característica de imaginar que o cidadão, à medida que ele comete uma infração, comete uma irregularidade no trânsito, ele merece morrer. E essa metodologia a gente precisa ressignificar, tá certo? A gente precisa entender que ele não merece morrer. Ele merece a vida. É isso que diz no CTB. Se você olhar o artigo número 2 do CTB, ele vai falar que é dever do Estado, dever dos órgãos integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, de entregar um trânsito seguro à população. Então, ele tem o direito à vida. Mesmo que ele cometeu o erro, ele tem direito. E aí, o número 3 vai falar que os seres humanos são vulneráveis às lesões. Então, nós já temos estudos aonde o problema da lesão, muitas vezes, não é propriamente uma lesão, um corte, um impacto, é o quanto o corpo humano suporte de parada repentina. Então, se a gente sabe disso, a gente tem que entender que reduzir velocidades existe necessidade de ressignificarmos isso também, para reduzirmos as velocidades, porque há estudos que demonstram que, no máximo, o corpo aguenta uma colisão frontal de, no máximo, 80 km por hora. Então, precisamos fazer um trabalho de redução de velocidades. 4, a responsabilidade é compartilhada. O que isso significa? A responsabilidade é minha, é sua, é do cidadão que está dirigindo, é de todos. Não adianta nós nos esquivarmos da nossa responsabilidade. Quando morre alguém nas vias que estamos trabalhando, que temos circunscrição, aquela morte é responsabilidade nossa. E nós precisamos tomar essa responsabilidade como nossa, de fato. O que a gente percebe ao longo do tempo é que há uma perspectiva de que essa responsabilidade não é minha. E aí a pergunta que eu faço, que eu gostaria que vocês refletissem, e aqui a reflexão, vocês não precisam responder agora, mas reflitam. Qual a minha ação tem sido significativa para reduzir letalidade no trânsito? Nós, como agentes, nós precisamos atuar para que o cidadão, a população, tenha segurança do trânsito. A partir do momento que o cidadão coloca o pé na calçada, a segurança viária dele é minha responsabilidade. Eu preciso tomar esta responsabilidade para mim. Tá certo? Eu faço parte de um sistema de segurança viária. Então, eu, a partir daquele momento, sou responsável também pela segurança viária de todos aqueles que estão na via urbana. Tá certo? Número 5, a gestão da segurança no trânsito deve ser integrada e proativa. Que essa também é uma mudança bem significativa, porque até pouco tempo atrás, qual que era a ideia? A gente reagia a um evento para evitar um próximo evento.
Hoje, o conceito é trabalhar com um sistema chamado Data Driven, aonde as ações são direcionadas por dados, chamado de gestão por dados, né? Gestão de fatos de dados. E aí, a ideia aqui é ser proativo. E o que é ser proativo? É fazer algo antes, quase que adivinhando uma possibilidade de morte, para mitigar e evitar esse problema. Então, nós reagimos anteriormente na busca de resolver um problema onde já houve um óbito, para não ocorrer mais nenhum. A ideia hoje é a gente usar modelos preditivos, que nos indica aonde há um risco, e existe um modelo preditivo do trânsito chamado unidade padrão de severidade. Se vocês quiserem, depois eu faço um comentário sobre ela aí, que a gente consegue fazer uma análise de risco das vias, tá? Então, a gente trabalha com o modelo preditivo, onde eu tento imaginar, até quase que uma adivinhação, aonde é que pode ser que cause um risco maior de ter uma morte no trânsito. E ali eu já vou agir para que isso não aconteça. Hoje, a ação no trânsito ela deve ser proativa, tá certo? Então, essa mudança é uma mudança significativa também. Aí, já falando aqui um pouco mais sobre as abordagens, né? Porque há também essa necessidade, via Penatrans, que a gente mude as abordagens. Então, qual é a abordagem tradicional? Qual que era o problema? O risco ou o sinistro. Hoje, na abordagem do sistema seguro, o problema é as mortes e lesões graves. Então, é aquilo que eu disse lá no outro slide. O sinistro não vai haver fim. Nós não vamos acabar com o sinistro. O que nós vamos acabar? É as mortes e lesões graves. Na abordagem tradicional, voltando aqui à tabela, a causa é 100% comportamento humano. E na abordagem do sistema seguro, os seres humanos cometem erros e são frágeis. Então, a gente tem que entender isso, e o cidadão, mesmo que, por mais que seja, isso às vezes eu até entendo que seja assim, muito pesado, mas mesmo que o cidadão esteja empinando a moto dele, ele não merece morrer. E aí eu vou deixar isso aqui como reflexão para todos nós, para que a gente entenda que é uma vida e ela tem que ser preservada, mesmo que ele não queira. E a abordagem tradicional, voltando, a responsabilidade é individual, ou seja, de cada usuário da via. A responsabilidade aqui é do condutor, não é minha. No sistema seguro, a abordagem é compartilhada em quem desenha, em quem opera, e quem usa e quem fiscaliza. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade. Aí, causa uma outra reflexão aqui, o que eu tenho feito como agente de trânsito para diminuir a letalidade e a gravidade dos sinistros na circunscrição do meu trabalho. Planejamento, como eu disse, antigamente era reativo, ou seja, acontecia a situação e eu reagia a essa situação. Hoje é proativo, modelos preditivos, onde eu tento adivinhar o risco usando os dados, obviamente, para evitar que o evento morte aconteça. Modelo tradicional. As pessoas não querem segurança. É isso que a gente tinha como ideia do cara que empina. Ou seja, o cara que empina, automaticamente ele não quer segurança. Mas a abordagem do sistema seguro traz para nós que a segurança é um requisito fundamental. Recursos. Antigamente, qual que era a ideia? Salvar vidas custa caro. Hoje, salvar vidas é um custo efetivo, ou seja, é um investimento para que eu consiga reduzir na ponta. Existem estimativas de que uma morte no trânsito, todo o seu processo da morte, digamos assim, em todo o atendimento, toda a cadeia de morte, chega a custar na casa de 1 milhão.
E aí, se eu reduzo esse custo, eu economizo, né? Essa é a ideia aqui do abordagem do sistema de seguro. Então, na abordagem tradicional, a gente tinha um número de aceitável de mortes, né? Hoje o número não existe mais. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo que foi feito na Suécia, sobre qual seria o ideal de mortes. Perguntam para um cara, olha, qual seria o ideal aqui, o número ideal de mortes? 70 pessoas seria um número legal? Tá, então traz 70 pessoas aqui. Não sei se vocês já viram, se vocês já viram, vocês sabem do que eu estou falando desse vídeo. Então, é aquela ideia. Nenhuma morte no trânsito é aceitável, porque tem sempre alguém esperando aquela pessoa voltar para casa. E quando a gente se coloca no lugar da pessoa que está esperando, imagina que fosse um filho nosso que estivesse empinando moto, porque a gente, infelizmente, não sabe o que nossos filhos faz 24 horas por dia. Imagina que um filho nosso estivesse ali empinando uma moto, inconsequentemente, acontece um sinistro e ele morre. Não é porque ele está empinando a moto ou algum parente próximo que ele pode morrer, entende? Então, praticar a empatia também é interessante nesse caso, tá certo? Seguindo aqui. Pessoal, tudo bem até aí? Vocês querem fazer uma pergunta? Fique à vontade, tá? Se vocês estiverem tranquilo, a gente vai seguindo aqui, até porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, vamos lá. O Penatrans funciona em 6 pilares. Ele tem 6 pilares para sua execução e existe uma necessidade de execução desses pilares em modelo sequencial. Ou seja, o primeiro pilar é a gestão de segurança no trânsito. O segundo pilar é o pilar das vias seguras. O pilar número 3, segurança veicular. Não existe produtos municipais nesse pilar, tá certo? Pilar número 4, educação para o trânsito. Pilar número 5, vigilância e promoção da saúde e atendimento às vítimas. Aqui é onde eu particularmente, acho que houve uma falha do legislador quando da mudança entre a resolução 870 para 1004, que tirou os produtos municipais aqui, desse número 5, porque entendeu que não tínhamos como agir nesse caso. E eu entendo diferente. Eu acho que é muito fácil eu não agir, porque eu não, supostamente não posso, não tenho competência, quando toda a execução do Penatrans depende do chamado autoridade de trânsito. E eu entendo o seguinte, a autoridade de trânsito, quando instituída por lei, instituída legalmente, ela detém competência para, dentro da sua circunscrição, ser autoridade de trânsito. E o que eu entendo é que falta muita vontade de assumir a responsabilidade. São desculpas que matam, tá certo? E aí, por último, a gente tem o pilar de normatização e fiscalização. Veja, nós temos uma sequência lógica, nós precisamos da gestão, vias seguras, nós precisamos de segurança veicular, educação para o trânsito, vigilância, promoção da saúde e atendimento às vítimas. Aí sim a gente chegar numa fiscalização. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, para a questão, boa tarde, trânsito e educação, lembrando aí que a trânsito e educação é quem permite que estejamos aqui. Então, a trânsito e educação acredita muito na capacidade, na capacitação dos agentes de trânsito, então, ela é que está oferecendo esse treinamento a todos vocês. Então, já deixar aqui o agradecimento à trânsito e educação. Voltando aqui ao Penatrans, olha só, eu vou fazer aqui uma outra reflexão, trazer uma outra reflexão para vocês. Será que tudo aquilo que nós, como agente público, como integrante a um órgão do Sistema Nacional de Trânsito, estamos fazendo tudo aquilo que deveríamos estar fazendo para diminuir a letalidade no trânsito e deixando todas as outras ações de lado e correndo atrás somente da fiscalização, porque é um resultado que, teoricamente, aparece mais rápido? Será que estamos certos?
eu pegar um local com alto índice de sinistros graves e fatais e colocar um radar, será que é a melhor solução? Todas as outras ações que deveríamos fazer aqui naquele local foi feito? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês como forma de reflexão. Reflitam sobre isso, tá? Voltando aqui aos pilares, nós vamos falar um pouco agora sobre os produtos que estão ligados diretamente aos pilares, e aí nós já estamos começando a caminhar para o final aqui, tá bom, pessoal? Para que a gente não leve assim, não tome muito tempo de vocês. Felizmente, são mais de 800 páginas do Penatrans, tá? E eu estou tentando fazer o máximo para reduzir ele, fazer uma coisa mais compacta, para a gente só ter um subsídio para entender onde é que a gente se encaixa no meio disso aí. Tá? Então, leva, às vezes, muito tempo, mais do que a gente até gostaria. Tudo bem? Continuando aqui, vamos falar sobre a gestão na segurança do trânsito. Existem 3 produtos municipais: responsabilidade do alto nível gerencial, compromisso político e a apresentação e divulgação dos relatórios periódicos sobre o andamento do plano. Então, lembra que eu falei para vocês que o Penatrans, ele se comporta muito como um grande sistema de gestão da qualidade? Todo sistema de gestão da qualidade, ele tem como prioridade a aderência da alta gestão. Sem a aderência da alta gestão, é fato que esse sistema vai definhar. Então, se eu não tiver a responsabilidade da alta gestão ligada diretamente à execução do Penatrans, é natural que ele não funcione, tá? Então, precisa ter compromisso político, precisa ter a apresentação dos relatórios, e esses relatórios é que são, de fato, os produtos que vão ser subidos na plataforma Penatrans, tá bom? Esses são os 3 produtos da gestão da segurança do trânsito. Voltando aqui, falando do pilar número 1, lembra que eu citei a Lei 2.587, que fala sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana? Essa lei determina que cidades acima de 250 mil habitantes tinham prazo até 24 de abril de 2024 para entregar os seus planos de mobilidade urbana. As cidades abaixo de 250 mil habitantes tinham até 24 de abril deste ano para entregar. Ou seja, cidade que não entregou está em atraso. Qual é o produto P1008 do primeiro pilar do Penatrans? Exatamente a execução do plano de mobilidade urbana. Em teoria, todas as cidades cumpriram a legislação. Em teoria, é pegar este plano de mobilidade urbana, subir na plataforma Penatrans, primeiro produto está pago. Isso tudo em teoria, porque a gente sabe que a execução muitas vezes não é como a gente gostaria que fosse. Produto 1016, implementação de tecnologia de processamento de infração. E aí, aquela cidade que já tem o talonário eletrônico, que já tem todo aquele sistema de recursos online, esse tipo de coisa, já está pago também esse produto do Penatrans municipal. O produto P1026 é a disponibilização de orçamento para a execução do Penatrans. Aqui, a gente tem uma grande resistência, principalmente dos agentes políticos, que muitas vezes já está com o orçamento dos órgãos apertado, e eles não querem separar uma parte desse orçamento para a execução dos produtos do Penatrans. Só que é necessário, até por uma questão de necessidade de você realizar as ações, e muitas vezes tem custo. Uma ação de educação para o trânsito, uma implementação de tecnologia, precisa gastar. E aí, por precisar gastar, você precisa ter o recurso separado. Pessoal, tudo bem até aí, sem dúvidas? Tranquilo? Se não tiver dúvida, vamos seguir. Tá tranquilo. Então, tá bom, obrigado. Pilar número 2, vias seguras, 8 produtos. E aí, quais são ali a base, né, desse pilar? Segurança no trânsito, programa de tratamento de pontos críticos, prioridade aos mais vulneráveis,
aos usuários do transporte público. São as prioridades do pilar número 2. Produtos. P 2007, capacitação técnica dos gestores. Lembrando que aqui a Trânsito e Educação tem feito ali uma diferença. Então, se você é um gestor, é um técnico dentro do órgão, procurem conhecer os cursos que a Trânsito e Educação fornece para vocês, tá? Ela tem uma gama, um leque muito grande de cursos especializados na área de trânsito. E aí, a partir do momento em que os órgãos estiverem com esses gestores capacitados e os técnicos capacitados, cria-se um relatório, encaminha isso ao painel Penatrans, produto pago. O produto P27, 2027, é a elaboração de implementação das ruas completas. Bom, outro estigma aqui que o trânsito precisa desmistificar. O que é o ruas completas? Alguém de vocês já ouviu falar do ruas completas? Ninguém nunca ouviu falar? Não, eu não. Então, vamos falar um pouco sobre ruas completas. Ruas completas é a ressignificação do espaço público e a democratização do espaço público. Nós, como eu disse para vocês no começo, nós tínhamos no Brasil até meados aí do século passado, nós tínhamos um planejamento urbano voltado ao carrocentrismo, aonde se prioriza o carro em detrimento aos outros modais de transporte. As ruas completas acabam com essa forma de pensar e democratiza o uso da via pública. Como que faz isso? Segregando o espaço para todos os modais e priorizando o transporte público em detrimento ao transporte individual. Priorizando também os modais ativos, como melhorando o passeio para que o pedestre possa fazer o deslocamento a pé, melhora também a questão da mobilidade ativa voltada ao ciclismo. Então, destaca parte dessa via pública para o deslocamento via bicicletas, também prioriza o transporte público, segregando parte dessa via para o transporte público prioritário, tá certo? E também o transporte de mercadorias. Então, a elaboração e implementação de ruas completas é a democratização do espaço público, aonde nós temos hoje a prioridade do carro individual, e aí nós fazemos a inversão dessa polaridade. Nós deixamos o carro individual, aquele cara que anda com o seu carro sozinho, por último. Ele não é mais prioridade. A ideia aqui é fazer com que ele procure outros modais de transporte, mesmo que o transporte público, para os deslocamentos dele no dia a dia. Então, é uma mudança, uma quebra de paradigmas, que muitas vezes não é popular, tá? A gente sabe que a política, ela vai sempre correr para o que é popular, por isso, a ideia sempre é do carrocentrismo, mas nós aqui, como técnicos do trânsito, porque o agente de trânsito, ele é um técnico do trânsito, tá certo? O agente de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, ele é o técnico no trânsito. Nós, como técnicos, nós temos sempre que incentivar a nossa gestão a descaracterizar o carrocentrismo dentro das nossas gestões. Então, nós vamos fazer o quê? Ao pouquinho, as mudanças, deixando de pensar única e exclusivamente no carro como meio de deslocamento, pensando que o transporte ativo, as mobilidades ativas, como bicicleta, a pé, e o transporte público deve estar no centro das políticas públicas de mobilidade urbana. Tá certo? Então, esse é o conceito de ruas completas. Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Seguimos. Então, seguindo ainda no pilar número 2, o pilar número 2 não é o maior pilar é o número 4. Programa 2030, elaboração e implementação de programa de segurança viária escolar. Ou seja, no entorno das escolas, precisamos
elaborar e implementar programa de segurança viária escolar. Ou seja melhorando uma travessia de pedestre, seja melhorando uma orientação, seja melhorando o dispositivo de segurança naquele local. Feito esse projeto, faça-se um relatório, sobe no painel, está pago o produto. Produto P2037, elaboração de programa de implantação e adequação de infraestrutura cicloviária. Ou seja, está conectado aqui àquilo que a gente acabou de dizer. Tanto a questão da Política Nacional de Mobilidade Urbana, tanto quanto a implementação de ruas completas. Produto 2038, execução de programa de implementação e adequação da infraestrutura cicloviária. Aqui eu tenho que dar os parabéns para Fortaleza, que é referência nacional neste produto, porque hoje conta um pouco mais de 440 quilômetros de ciclovia no município, incentivando o modal ativo, como a gente está vendo que está preconizado no Penatrans. Tá? Então, a gente precisa também incrementar isso. O produto 2043 é a execução de programas de implementação de travessia segura para pedestre, levando-se em conta comprimento, distância entre travessias, acessibilidade, iluminação e semaforizada, a presença de painel de contagem regressiva. Isso também é uma mudança de paradigma, onde a gente traz um pouco mais de segurança para os pedestres, tá? E essa questão tem muita ligação com essa segurança viária que a gente tanto corre atrás aqui com relação ao Penatrans, tá? É isso mesmo. Flávio Almeida aqui comentou aqui no chat, que top, parabéns para a Fortaleza. É isso, Fortaleza é referência. Fortaleza é referência em mobilidade ativa e segurança viária, tá? É a cidade com maior quantidade de ruas completas no Brasil. Conheçam o trabalho que é feito em Fortaleza, é muito legal. Produto 2046, elaboração de programa de qualificação e promoção do transporte público, prevendo eixos de integração modal, critérios de qualidade e expansão do serviço. A gente sabe que, muitas vezes, nós não estamos com o domínio, digamos assim, da pasta de mobilidade urbana, que é a pasta voltada ao transporte público, mas o agente de trânsito, como diz no anexo 1 do CTB, também é um fiscal de transporte. Então, de qualquer forma, estamos ligados, relacionados necessariamente ao transporte público, então, por isso que estamos intimamente ligados aqui ao Penatrans, certo? Produto 2051, elaboração de programa de tratamento de pontos críticos de sinistro. Bom, aqui, pessoal, aqui eu preciso falar para vocês que, nesse caso, Barueri, que é a cidade do trabalho, eu até cometi uma falha que eu esqueci de me apresentar para vocês, né? Então, eu vou aproveitar, eu sou agente de trânsito da cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo, tá? E hoje eu retornei ao operacional, mas até o mês passado eu estava no administrativo e era responsável pelo setor de planejamento e estratégia da secretaria. E a gente era responsável justamente por esse produto, o P2051. Nós fomos, inclusive, nós recebemos uma premiação pela execução desse programa. Então, esse programa, digamos a vocês que eu sou especializado na execução desse programa. Este programa é o programa que faz a redução de sinistros de fato. Então, se vocês tiverem interesse, um dia a gente pode falar só sobre ele, tá? Seguindo, eu também sou conselheiro estadual de trânsito, lembrei agora. Como eu disse, segurança veicular não existe produtos municipais, é uma execução extremamente federal, não há execução estadual e não há execução de produtos municipais. Vamos falar agora do pilar número 4. Lembra que eu falei? É o maior pilar do Penatrans. Tem 10 produtos e quais são os objetivos prioritários?
a curto prazo, eliminar os erros intencionados dos seres humanos, coibindo comportamentos de risco, a médio e longo prazo, construir e difundir conceitos mais amplos de cidadania, mobilidade e de sistemas seguros. Por que a gente fala isso, pessoal? Porque a gente entende que, na questão do trânsito, falta, muitas vezes, existe uma falta de cidadania. Então, a minha pressa é maior do que a sua, então eu tenho que estar na sua frente, aí começa a gerar as brigas e os conflitos. Então, precisamos ressignificar a cidadania também no trânsito. Seguindo aí para os produtos, tem bastante. Produto P4043, Escola Pública de Trânsito, reestruturadas e para atender os requisitos previstos no normativo. Por que reestruturadas? Porque já há uma previsão legal dentro do CTB, onde todos os órgãos municipais devem ter as escolas públicas de trânsito. Aí, vou perguntar para vocês, quais municípios aqui estão sendo representados têm escola pública de trânsito? Quem é que tem escola pública de trânsito? Ninguém tem, né? Então, no final das contas, o que acontece? Se fala em reestruturado aqui, porque na cabeça do legislador, todo mundo já atendeu a lei. E que a gente sabe que, no final das contas, nem todos atenderam a lei. Certo? Então, precisamos reestruturar. Produto P4044, campanhas educativas de trânsito com foco no uso de transportes mais sustentável. Transporte coletivo, mobilidade ativa, observando-se a multiplicidade dos contextos, preferencialmente associados a ações de fiscalização e engenharia. Ou seja, integração entre os setores e as campanhas educativas voltadas àqueles transportes mais, digamos assim, individuais, mais ativos, transporte público, em detrimento ao transporte individual. Então, o transporte individual começa a deixar ele colocado de lado para que a gente não tenha mais o carro como meio de transporte único, exclusivo da maioria da população. Tá bom? Produto P4045 é campanhas educativas de trânsito com foco na responsabilidade compartilhada, inclusive indireta, elaboradas e divulgadas. Ou seja, aquela questão que eu falei para vocês no começo sobre o sistema de mobilidade segura, que a responsabilidade é compartilhada, ou seja, ela é minha, ela é sua, todos aqui que estão têm responsabilidade, não é subjetiva, é responsabilidade objetiva na lesão e morte no trânsito. Produto 4046, campanhas educativas com foco na vulnerabilidade e acalmamento do trânsito, preferencialmente associadas a ações de fiscalização e engenharia. Lembra que eu falei sobre a diminuição da velocidade? É aqui que entra a campanha focada em diminuição de velocidade. O acalmamento do trânsito está envolvido diretamente na questão de diminuição de velocidade, principalmente naquelas chamadas áreas calmas, tá? Porque o risco é gradualmente maior quando se aumenta a velocidade em resultado morte. Então, o ideal é que sempre tenhamos velocidades reduzidas. Produto 4047, ambiente digital e formulários preparados para recepcionar mensagem educativa. Ou seja, eu tenho um site que aceita lá recursos online. Tá certo? Então, naquele ambiente... Perdão, pessoal. Naquele ambiente precisa ter espaços para colocar mensagens e campanhas educativas. Fiz isso, crio um relatório, encaminho para painel Penatrans, resultado pago. Produto 4048, banco de mensagens educativas, e aqui é um banco, tá? Mensagens educativas
elaborada para inserção em aplicativos e autuações em papel. Aqui a gente vai criar um banco de dados dessa mensagem. No produto 4049, a notificação e autuação e penalidade de aplicativos de gestão de CNH e similares com publicações de educação para o trânsito. Então, eu tenho um banco, mas eu também tenho que publicar. São dois produtos diferentes. O produto 4064, campanha nacional permanente sobre primeiros socorros em caso de sinistro de trânsito, implementada pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e do Sistema Único de Saúde. Ah, mas é a campanha nacional, o município não tem nada a ver. Vai ter. O município vai ter uma parcela também, tá? Produto 4066, criação e aplicação do Exame Nacional de Instrutores, o ENIT, e do Exame Nacional de Examinadores de Trânsito. Vocês viram a recente mudança que houve com relação à CNH. Nesse produto que está ligado intimamente a essa mudança, a ideia é que os órgãos de trânsito municipal também tenham ligação com os exames e com os examinadores. Como? Que eles apliquem as provas dentro da sua circunscrição. Ou seja, vamos trabalhar aqui, hipoteticamente, com a cidade de Barueri. Então, há os instrutores de trânsito credenciados em Barueri se faz a prova. Então, essa prova seria executada pelo órgão municipal de trânsito. Essa é a ideia, por isso que compartilha com o nacional. Produto 4067, ENIT e ENET, aplicado no país, que é o Exame Nacional de Instrutores de Trânsito e o Exame Nacional de Examinadores de Trânsito, aplicado em todo o país. Executou, relatório, subimos para a plataforma. Isso aqui ainda é planejamento futuro, tá? Bom, como eu disse, vigilância, promoção da saúde e atendimento às vítimas não existe mais produtos municipais. É uma falha, ao meu ver, deveria continuar tendo. Na resolução 870 tinha, na 1003 cortaram. Pessoal, até aqui tudo bem? Nós estamos caminhando para o último pilar e logo vamos finalizar essa apresentação. Alguém quer... Tudo bem, manda bola. Pode falar. Tranquilo? Então, seguimos. Tranquilo. Obrigado, Paulo. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. Pilar número 6. Lembra que eu falei? A gente tem tudo isso para fazer até chegarmos no pilar número 6. E aí, quando a gente Por aqui fala... tudo tranquilo, professor. Não entendi, desculpa. Por aqui tudo tranquilo. Obrigado, Betinho. Então, vamos lá. Pilar número 6. Agora é que a gente vai falar sobre fiscalização. É aqui aquela parte que o agente de trânsito adora falar, que é da multa, né? Caneta na caveira. Não é isso que o pessoal fala por aí? Que só resolve na fiscalização. Mas vamos lá. Será que é só a fiscalização que resolve? Vamos lá, vamos ver. Produto 6018. Instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica em pontos críticos identificados em rodovias e vias urbanas, com limite de velocidade igual ou acima de 60. Eu não sei se os senhores sabem, creio que sim, mas não há possibilidade de se colocar a legislação, ela veda equipamentos de fiscalização em velocidades a menos de 60, né? Em vias a menos de 60. Ainda temos muito por aí, mas não deveria ter mais. Então, é somente com velocidade acima de 5,60. Agora, eu vou fazer uma outra reflexão aqui com vocês, senhores, só para a gente entender, né, a posição do agente de trânsito perante a fiscalização. A gente precisa ressignificar a nossa atuação. Por quê? Se nós somos apenas fiscalizadores, chegará um momento que nós nos tornaremos obsoletos. Vamos lá, vamos pensar nisso aí que eu acabei de dizer. Se o agente de trânsito é uma mera fiscalização, por que eu não ponho um radar no lugar dele? O radar não fica doente, o radar não descansa, o radar não precisa ir no banheiro,
Por que eu não ponho o radar no lugar dele? Então, pessoal, a gente precisa aqui pensar um pouquinho qual que é a posição do agente de trânsito de forma nacional, qual que é a importância dele e estar ligado intimamente ao Penatrans, reforça essa fala minha com relação à necessidade do agente de trânsito ser útil à população, ser útil ao cidadão, tá? E aí, vamos continuar aqui, o programa 6019, elaboração e execução de programa de fiscalização de velocidade de circulação de motocicletas em corredores. Isso é um desafio. Muitas cidades ainda têm resistência com relação a radares. É um desafio, mas precisamos vencê-lo. Produto 6020, direcionamento da fiscalização para ocorrências de excesso de velocidade, também no caso de rodovias ultrapassagem proibidas. Lembrando que existem rodovias municipais, por isso esses produtos falam um pouco sobre rodovias, né? O produto 6021, estabelecimento de calendário de ações integradas com a atuação de órgãos de segurança pública e de fiscalização de trânsito. E aí, meus amigos, aqui eu tenho certeza que nós já temos uma integração com os órgãos de segurança pública, porque sei que alguns dos senhores são GCMs. Então, essa integração já está acontecendo na cidade dos senhores. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ir para a rua integrado de fato. E aí fazer essas operações de forma direcionada para que a gente atue relacionado à segurança pública e também à segurança viária. Correto? E isso também está preconizado no CTB, no artigo 24. Continuando, produto 6022, integração. Esse produto aqui é um produto que não precisa mais, tá bom? Integração por meio de convênio entre os órgãos de trânsito estaduais e municipais, visando o compartilhamento das atribuições de fiscalização e operação de trânsito. Ou seja, com a lei, é lógico que vocês perceberam que a resolução 1004 saiu na sequência da lei 14.599. Porém, não se atentou que a lei 14.599 já fez isso. Então, é só colocar a lei aqui no painel. O Penatrans está pago mais um produto. Produto 6025, direcionamento da fiscalização de trânsito para a constatação das infrações de não uso de cinto de segurança e do transporte inadequado de criança em veículos automotores. Então, a gente tem que fazer a fiscalização com objetivo. Eu não posso simplesmente chegar lá, colocar... Não que seja ilegal, tá? Muitos aí na internet, aí, os influenciadores aí do trânsito, dizem que precisa de ordem de serviço, dizem que precisa de um monte de coisa. Não precisa. Mas o CTB, ele pede que as fiscalizações sejam direcionadas. Como que é direcionada? Naquela via eu tenho um alto índice de infração de cinto de segurança. Então, a gente vai lá para olhar o cinto de segurança. Isso significa que todo o resto vai ser deixado de lado? Não, isso significa que nós teremos um hiperfoco em cinto de segurança. Mas se houverem outras infrações, nós também vamos fazer a fiscalização. O produto 6026, o direcionamento da fiscalização de trânsito para a constatação das infrações de não uso de capacete para motociclistas, bem como com outras condutas de risco de motociclista. Ou seja, aqui a gente vai fazer a famigerada Operação Cavalo de Aço. Pegar as motos empinando, sem capacete, e vamos fiscalizar. As operações devem ser fiscalizadas, devem ser direcionadas com base em estatísticas. Tudo bem? Produto 6027, direcionamento da fiscalização de trânsito para a constatação das infrações relacionadas a condutores que consomem álcool e outras substâncias psicoativas. Ou seja, aqui nós vamos fazer aquelas operações lei seca. Faz um relatório, sobe no painel, o Penatrans está pago. Produto 6028, direcionamento das fiscalizações para o comportamento que promovam a distração de condutores ou a condução prejudicada com
o uso de celular diz respeito ao tempo de descanso dos condutores profissionais. Veja, aqui, no pilar número 6, fazer uma observação, que não está falando não fiscalização, está falando para fiscalizar com inteligência. Está falando para fiscalizar com direcionamento. Fiscaliza naquilo que realmente vai dar resultado positivo à segurança viária. Não faça fiscalização aleatória, né? Produto P6029. Direcionamento da fiscalização para a prevenção das infrações que colocam os pedestres e os ciclistas em risco, como semáforo vermelho, avançar na faixa de pedestre. Então, essa fiscalização também precisa ser feita. Fez a fiscalização, faz um relatório, sobe no painel Penatrans, está pago. Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado pela participação, pela disponibilização de tempos. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que acharem que devem. Fiquem à vontade. Flávio. Boa tarde, senhor e a todos. Quando a gente observa o pilar 4 do Penatrans, está relacionado à educação, é correto afirmarmos que é um pilar de maior importância nesse contexto do Penatrans, ou a fiscalização, educação e engenharia têm o mesmo peso no cumprimento do Penatrans? Eu vou te responder, até falando sobre uma outra questão que eu gostaria de complementar, de ressignificar aqueles 3 E's que nós conhecemos no passado, onde o trânsito era sustentado por 3 E's: o esforço legal, a educação para o trânsito e engenharia. O que eu costumo dizer hoje em dia é que o trânsito ele é sustentado por 6 pilares agora. Os 6 pilares do Penatrans. E aí eu vou fazer uma alusão para você entender que não há que se falar sobre peso diferente ou sobre como que eu posso dizer? Necessidade maior de um pilar ou outro, tá? Pensa nos pilares como pernas de uma cadeira. E aí você tira uma perna de uma cadeira. Vai continuar sendo uma cadeira? Vai continuar sendo Não. uma cadeira. Vai ser utilizável essa cadeira? Não. Então, qual que é o pilar mais importante para uma cadeira? Todos. Todos. Então, se a gente fala sobre qual pilar é mais importante, eu diria para você que todos eles são. A única coisa que eu costumo dizer é que existe uma sequência lógica que foi prevista para a execução do Penatrans. Então, eu começo com a gestão, passo para as vias seguras, passo pela a segurança veicular, educação para o trânsito, socorro às vítimas, e aí a fiscalização. Perfeito. Perfeito? Então, é apenas uma questão de lógica, não de importância entre os pilares. Entendi. Bom? Obrigado, Flávio. TKS. Bom, fiquem à vontade. Bom, passar com meus recados aqui. Trânsito do Castão escreveu aqui no chat aqui. Parabéns pela apresentação, Thiago. Sei que é bem difícil apresentar todo esse conteúdo rico em pouco tempo, mas agradeço. Obrigado, viu, Trânsito Educação. Se você não acreditasse na capacitação do pessoal e como essa capacitação faz a diferença na atuação daqueles que vão se formar, os profissionais no trânsito, nós estaríamos bem pior. Então, temos um grupo, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp que pode discutir esses assuntos
com um pouco mais de propriedade, a cada 15 dias. Então, a Trânsito Educação colocou aí o link, se vocês quiserem entrar no grupo, fiquem à vontade, tá? A gente faz essas discussões. Esse grupo, na verdade, ele iniciou com o propósito de discutir o Penatrans, e depois, ao longo do tempo, a gente resolveu prosseguir o grupo para outras ações de segurança viária. Então, aqui a Trânsito Educação também citou que são alicerces que mantêm a estrutura. Se uma cidade não fortalece a educação, vai falhar na estrutura, é isso. Assim como os outros pilares. Se quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Queria agradecer a você pela pauta aí, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente aí, tá? Sua sabedoria, né? Sempre repassando, isso é muito importante. E foi um prazer aí. Espero estar outra vez com você para aumentar nosso conhecimento. Conhecimento é muito bom, né? Obrigado, Paulo. Faço questão que, se houvermos uma nova oportunidade, eu faço questão de convidar vocês para também participar. Por favor. E sobre o grupo lá, depois você passa para nós o contato aí. Tá, eu passo o link para vocês lá no grupo de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Senão a gente já vai encaminhar para o final. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer pela oferta aí, né? Agraciar a gente com esse conhecimento e acrescentar ainda mais. Muito obrigado, senhor Thiago. Agradeço em nome aí de todos os alunos aí do curso da GCM de NEM. Obrigado mais uma vez e uma boa tarde. Diego, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje eu posso dizer para vocês com propriedade que vocês hoje juntam-se ao time da segurança viária e hoje também são atores, protagonistas da segurança viária. Bem-vindo e vamos fazer desse trânsito um lugar mais seguro. Muito obrigado. Pessoal, se não tem mais ninguém aí interessado em falar, nós vamos finalizando por aqui, tá bom? Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês por disponibilizar o tempo dos senhores em participar desse treinamento. Meu WhatsApp está lá no grupo de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para me chamarem. Eu farei tudo o que puder para responder vocês.